Perfeito, gente. Agora já iniciei a gravação. Uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa live. Este aqui é um momento muito especial. Receberemos hoje o Dr. Coimbra aqui, né? Que é um prazer imenso recebê-lo aqui. Para quem ainda não conhece o Dr. Coimbra, ele é um médico já quase centenário, com toda a disposição e toda a vivacidade aí, trazendo grandes experiências e conteúdos para a gente, né? E é uma admiração muito grande para a gente, inclusive, ver o Dr. Coimbra aqui com toda essa vitalidade, com toda essa parceria. E o Dr. Coimbra também é um apoiador do trabalho, desde quando ele se iniciou lá com o Padre Ticão, na paróquia São Francisco de Assis. Então, ele apoiou, ajudou, colaborou com a gente, e agora ele vai continuar colaborando, e isso é uma notícia muito legal, nos deixa muito feliz, né? E reforçaremos hoje ainda mais as nossas parcerias e os nossos laços. Bom, além de agradecer imensamente o Dr. Coimbra, também quero agradecer a nossa amiga Luciana Mansur, que é uma aluna do nosso curso, prestigia o nosso trabalho, e ela fez aí, ela intermediou a ponte conosco, né, entre o Dr. Coimbra e o Centro de Estudos Holísticos e Naturais São Francisco de Assis. Então, Lu, muito obrigado pela sua parceria, pela sua ajuda, pelo apoio aí que você tem dado para a gente até aqui, aonde esse momento está sendo promovido, e a gente vai ter aí grande oportunidade de conversar com o Dr. Coimbra agora. Dr. Coimbra, eu também gostaria de agradecer a sua assessoria, agradecer aí o Alan, os demais que estão trabalhando com o senhor, que colaboraram para viabilizar esse encontro agora. E mais uma vez, agradeço a todos que estão aqui também, que vão poder prestigiar o Dr. Coimbra falar, e vão poder também, além do mais, né, claro, compartilhar depois algum conteúdo com ele, tirar dúvidas, e a gente vai pegar um pequeno tempo da nossa live, dependendo do tempo dele, tá? Para que ele possa responder algumas dúvidas e falar aí conosco nesse momento de interação ao vivo. Gente, uma última informação também que eu gostaria de passar para vocês antes de iniciarmos a nossa live, é que o Dr. Coimbra também, ele está concorrendo, se eu não estiver enganado, né, Lu, para deputado federal. Eu ainda não Exato. consegui decorar. Exatamente, deputado federal, né? Agora já está. De tantos deputados que eu venho vendo esses dias, eu estou me confundindo. O doutor Coimbra, ele é um candidato a deputado federal, tá? Ao final da nossa live, ele vai poder também falar aí da candidatura dele e das propostas dele como candidato em específico, tá? Levando em consideração que a gente tem para hoje, então, para o nosso encontro, algumas regras importantes para evitarmos qualquer tipo de transtorno. O Dr. Coimbra, ele é um apoiador do trabalho, então ele vem aqui conosco como apoiador do trabalho e vai trazer para a gente aí a possibilidade de se tornar candidato a deputado federal através da candidatura que está lançada. Como apoiador do trabalho, ele vem até aqui e traz essas informações para a gente, tá? Lembrando mais uma vez, para quem ainda eu não falei, o Centro de Estudos Holísticos e Naturais São Francisco de Assis não apoia e não apoiou nenhum candidato, tá? Nós não fizemos a divulgação de nenhuma candidatura, não apoiamos nenhum candidato e não indicamos ninguém também, em nome do Centro de Estudos, a conduzir aí o voto, ou a pedir votos, ou a fazer campanha eleitoral, boca de urna, nada disso, tá? Então, nesse momento aqui, tanto o doutor Coimbra, tanto a gente, vai poder falar apenas da candidatura dele, tá? Não podemos falar de nenhum candidato do Poder Executivo, nem de nenhum outro candidato do Poder Legislativo, pois não apoiamos e não autorizamos falar em live. O doutor Coimbra, como apoiador e como idealizador de vários trabalhos dentro do projeto, pode vir aqui sim e trazer aí as possibilidades de candidatura dele, conforme alinhamos aí e todos já estão cientes, tá? E é isso, doutor Coimbra. Muito obrigado pela sua presença aqui. Agora eu vou passar a palavra para o senhor, tá? Seja muito bem-vindo. Agora são 19h36. O senhor pode falar conosco até às 20h10, tá? Pode falar aí um tema livre, o senhor tem até às 8h10. Caso o senhor termine antes, é só nos avisar. Posteriormente a isso, se houver um tempo na sua agenda, aí a gente vai liberar os microfones para perguntas, e aí a pessoa vai perguntando e o senhor vai respondendo conforme a pergunta de cada um. Muito obrigado mais uma vez, doutor. Seja bem-vindo à nossa live, e qualquer coisa me chame que eu estou por aqui. Muito obrigado, boa noite a todos. Na realidade, a minha presença é para deixar bem claro que
nos meus relacionamentos com o saudoso Padre Ticão, eu tinha assumido com ele compromissos de que nós trabalharíamos em parceria. Eu, como médico, como ozonoterapeuta, como um defensor da cannabis, nós teríamos que trabalhar juntos, porque esses temas, principalmente cannabis e ozonoterapia, vêm sendo, infelizmente, discriminados e, às vezes, até combatidos. Mas, como nós gostamos do bom combate, eu tinha garantido ao saudoso Padre Ticão que estaria presente sempre que isso fosse necessário. Com a surpresa absolutamente imprevisível do seu passamento, eu fiquei sem chão e sem contato com a maioria da equipe. Outro dia, o contato se restabeleceu e eu me propus a vir de público reafirmar aquilo que eu já tinha combinado em particular, de que o que depender da minha disponibilidade, o que depender do meu trabalho, eu estou absolutamente disponível para a gente continuar esse trabalho que não pode ser esquecido. Tantas dificuldades iniciais, e quando as coisas já estavam se enquadrando, já estavam caminhando, nós tivemos a perda do Padre Ticão. Eu quero ouvir perguntas de vocês para que eu possa, ao final dessa live, ter assumido todos os compromissos que eu possa assumir para que o trabalho tenha a continuidade que ele merece. Então, estou à disposição de todos para dar essas respostas, ou pelo menos tentar dar essas respostas. Doutor Coimbra, muito obrigado pela sua fala inicial, então. Então, já que o senhor já está solicitando perguntas, eu quero começar fazendo uma pergunta para o senhor hoje, tá? Que é um assunto, assim, que é de bastante interesse meu e de todos aqui. Inclusive, já tivemos algumas aulas sobre esse conteúdo, e nós sabemos aí que o senhor tem uma grande experiência com ozônio, né? Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco da sua experiência com ozônio para a gente, que eu acho que é muito valioso e que todos precisam aqui saber, quem não conhece ainda, né? Qual a sua colaboração, o seu trabalho e seu projeto para com essa área? Durante o nosso relacionamento, eu, inclusive, fiz, né? Eu não vou dizer uma palestra, que eu acho que palestra é uma palavra muito pomposa, mas eu fiz uma exposição a respeito da importância da ozonoterapia. E diria a vocês que a fala foi tão aplaudida, não por mim, mas pelo conteúdo da fala, que me animou muito a assumir um compromisso de participar sempre que possível. Ora, o que é a ozonoterapia? É um tratamento que é feito com um produto chamado ozônio. O que é o ozônio? O ozônio é um oxigênio com 3 átomos e que é produzido tendo como matéria-prima o oxigênio medicinal, que, submetido a uma descarga elétrica, parte do oxigênio medicinal se transforma em ozônio. O ozônio tem ações terapêuticas as mais diversas. O professor Lair Ribeiro, que eu considero um dos maiores estudiosos da ozonoterapia no Brasil, deixou bem claro que o ozônio ajuda no tratamento de mais de 200 doenças, patologias. Por quê? Porque todas as doenças causadas por vírus, por exemplo, cabem o tratamento com a ozonoterapia.
Alguém me perguntou hoje, até numa entrevista, mas quais são as doenças causadas por vírus? Eu disse, desde a conjuntivite até a hepatite C, por exemplo, dezenas de doenças são causadas por vírus. Herpes zoster, por exemplo, uma doença terrível pela dor que provoca, é causada por vírus. A hepatite C, que muitas vezes leva até a necessidade de um transplante de fígado, é causada por vírus. E umas dezenas de outras doenças. Todas as doenças causadas por bactérias são possíveis de serem tratadas com o ozônio. Às vezes, o ozônio sozinho, às vezes o ozônio associado a algum tipo de antibiótico ou outro medicamento. Tanto que eu gostaria até de resgatar uma pesquisa que foi feita em 2010 no Hospital das Clínicas, pelo Hospital das Clínicas, quando em Brasília uma temida bactéria estava causando mortes sucessivas de pacientes que não respondiam ao tratamento com antibiótico. Essa bactéria recebeu o nome de KPC, ou superbactéria. Pois bem, o Hospital das Clínicas aceitou fazer um teste que foi realizado in vitro e as bactérias que causavam a KPC, que causavam aquela doença mortífera, foram submetidas ao tratamento com 10 antibióticos dos mais potentes naquela época, e com o ozônio. O único produto que destruiu as bactérias foi exatamente o ozônio, né? Então, isto foi festejado pela imprensa, pelas rádios, pela televisão, pelos jornais. E algumas dessas notícias ainda podem ser resgatadas, porque criou-se uma esperança muito grande. Foi dito na ocasião que o Brasil havia descoberto um tratamento que iria substituir, provavelmente, os tratamentos com antibióticos que nós sabemos, às vezes, criam resistência e não conseguem curar as doenças. Pois bem, esta festa que foi feita praticamente foi totalmente esquecida e nunca ninguém conseguiu explicar por que o Hospital das Clínicas, que é um hospital público, um hospital universitário, se desinteressou de continuar fazendo alguma pesquisa com o ozônio. Então, gente, eu acho que é uma grande injustiça, social. O ozônio não está sendo utilizado, não está sendo regulamentado para que possa ser aplicado nos ambulatórios do governo, nos ambulatórios do SUS, porque aqueles pacientes que se socorrem do SUS, na sua grande maioria, não têm poder econômico suficiente para fazer um tratamento numa clínica particular com o ozônio. Essa é a minha luta, e é exatamente em função desta luta que nós estamos aí enfrentando, já foi colocado, uma candidatura cuja linha mestra é trabalhar no sentido de que a ozonoterapia seja regulamentada no Brasil, para que todos os brasileiros, mesmo aqueles de pequeno poder aquisitivo, possam se beneficiar da ozonoterapia. São inúmeras as doenças que podem ser tratadas, eu vou falar de algumas delas. A diabetes e as complicações da diabetes,
as cirroses alcoólicas, que, num determinado momento, só podem ser tratadas por um transplante de fígado, que é uma cirurgia que tem um risco muito grande. E, infelizmente, nós temos uma fila também muito grande à espera de um transplante de fígado, sendo que muitos dos pacientes não conseguem resistir até que chegue a sua vez de fazer o transplante. Enquanto isso, poderiam estar sendo tratados com ozônio, e muitos deles não necessitariam, lá no final do tratamento, de se submeterem a uma cirurgia de transplante de fígado. Eu tenho, na minha clínica, resultados de pacientes que estavam na fila de transplante de fígado e, felizmente, com tratamento de ozônio, se livraram de uma cirurgia. E é bom dizer o seguinte, a cirurgia é ótima, porém, quem faz uma cirurgia de transplante, principalmente de fígado, fica obrigado, durante toda a vida, a tomarem medicamentos para evitar que esse órgão seja rejeitado. São os imunossupressores, que são medicamentos caros e que, às vezes, até entram em falta aqui no nosso país, causando um pânico enorme nas pessoas transplantadas. Gente, não é possível que quem defenda uma bandeira dessa tenha que praticamente viver de pires na mão, pedindo ao governo que regulamente a ozonioterapia, que aprove a ozonioterapia. Por quê? Os países do mundo inteiro, de todos os continentes, já utilizam a ozonioterapia, a maior parte deles há mais de 5 décadas. As provas de que não existem efeitos colaterais indesejáveis são muito claras, e o Brasil fica querendo exigir que a classe médica faça pesquisas para ver se o ozônio realmente é um produto que deva ser aplicado no Brasil. Ele já é aplicado na Alemanha, na França, na Espanha, no Japão, no Canadá, nos Estados Unidos, na Argentina, no México, etc., etc. Então, isto me parece que é descabido, e hoje o médico não pode aplicar o ozônio a não ser que esteja fazendo uma pesquisa para ver se o ozônio efetivamente tem poderes curativos. Isso é um absurdo, está acontecendo em prejuízo da população brasileira. Estou à disposição aí de vocês que queiram fazer algumas perguntas, por gentileza. Doutor, muito obrigado por essa resposta, por essa explanação repleta e rica de experiências para a gente. Eu vou, então, agora passar para algumas perguntas aqui. A primeira pergunta foi a Denise Diana, que mandou para a gente. Ela quer saber se existe alguma restrição, algum efeito colateral, alguma coisa que impeça a pessoa de fazer o ozônio, e se ele não é recomendado algum tipo de problema de saúde. Por exemplo, eu tenho algum problema que eu não possa fazer o ozônio. Isso eu já vou responder essa última. Existem algumas doenças que contraindicam, enquanto esta doença durar, que se faça o tratamento com ozônio. Existe uma doença da tireoide, por exemplo, um hipertireoidismo, que contraindica a aplicação de ozônio. Existem algumas doenças que atingem o sangue, por exemplo, e anemias agudas, que não devem ser, enquanto durar um quadro de anemia grave, o ozônio não deve ser aplicado. Deve ter uma meia dúzia de doenças. Todos os médicos que praticam a ozonioterapia, naturalmente, vão desaconselhar o tratamento enquanto durar essas doenças. O hipertireoidismo ele pode ser tratado, curado, e depois, se o paciente tiver necessidade de ozônio, ele pode usar. Sim. Mas são muito poucas as doenças
Doenças que comprometem as plaquetas, por exemplo, nós sabemos que o sangue tem alguns elementos, tipo glóbulos brancos, vermelhos, plaqueta, etc. Onde a plaqueta está muito baixa, a aplicação de ozonoterapia é contraindicada. Perfeito, doutor. Então, muito obrigado por essa resposta. Agora, a primeira pessoa que levantou a mão, gente, não se esqueçam de levantar a mão, inclusive no aplicativo, caso queira fazer perguntas, tá? Tem a opção de levantar a mão, aí eu vou colocando na sequência e a gente vai liberando conforme chegar. A primeira pessoa que vai falar agora, doutor, é a Juliana Cisarni. Ju, tô te mandando um convite aí, é só desmutar o microfone e fazer a sua pergunta. Deu certo. Boa Deu. noite. Boa noite, Ju. Na verdade, seria uma solicitação de sugestão para o Dr. Coimbra. Eu já fiz, sou portadora de artrite reumatoide, eu já fiz até tratamento com a ozonioterapia, foi muito eficaz, conseguiu adormecer, como diz, a gente usa o termo adormecer um pouco a doença. Faço né, essa questão que a gente vê no curso. E eu tenho lido muito sobre a questão do protocolo de Coimbra, sobre a cannabis, e eu gostaria de saber do doutor qual sugestão, assim, se a cannabis, no caso, pode contribuir, né, para ajudar no tratamento, né, da doença, ou se teria mais alguma sugestão para o tratamento, de repente o próprio tratamento de Coimbra, como que se dá aos portadores da artrite reumatoide? Olha, todas as doenças inflamatórias, todas as doenças que produzem dor, né, tem indicação para o tratamento de ozônio. Naturalmente, na medicina, a gente diz que cada caso é um caso, mas generalizando, o ozônio tem ação anti-inflamatória e tem ação antiálgica, ou seja, diminui a inflamação e diminui a dor. Algumas doenças, nós sabemos, causam uma dor que é tão prolongada que a gente chama de dor crônica. O ozônio, ele tem, sim, indicação no tratamento das dores crônicas. Não vou dizer a vocês que todos os pacientes ficarão sem dor totalmente, mas ele tem a grande vantagem de não provocar efeitos colaterais, porque quando você trata aí uma dor com os medicamentos que são os chamados ortodoxos, eles não podem ser usados por um período muito longo, principalmente no idoso. E exatamente o idoso é aquele que hoje no mundo inteiro tem mais doenças que causam dor. Mas como os anti-inflamatórios, de um modo geral, têm um efeito indesejável sobre o fígado, principalmente sobre os rins, eles têm a limitação do tempo, não podem tomar durante muito tempo. E aí o ozônio pode substituir com muita vantagem, sim, esse tratamento de anti-inflamatórios, feito com anti-inflamatórios. Agora, a cannabis hoje tem um estudo muito grande, o Brasil se negou a utilizar a cannabis durante tanto tempo, foi preciso que parte da sociedade batesse as portas da justiça para que a cannabis medicinal pudesse ser utilizada. E nisso nós temos que lembrar a luta do Padre Ticão, que entendeu que não era possível que no mundo todo já houvessem trabalhos científicos provando que a cannabis medicinal não tem nada a ver com aquela outra cannabis aí que é recreativa, pudesse ser reconhecida no Brasil. Mas hoje, e nisto, a força, a personalidade do Padre Ticão foi extremamente importante para que se juntasse um grupo capaz de reivindicar
essa liberação da utilização da cannabis. 2 ordens aí para a pergunta, gente. Perfeito, doutor. Muito obrigado aí pela sua resposta. Bom, doutor, eu tenho uma pergunta agora, que é da Fernanda Ferreira, tá? Ela não está conseguindo abrir o microfone agora para fazer a pergunta, então ela me encaminhou aqui no chat e eu vou fazer para o senhor. Ela questionou se antes de fazer, se indicar o ozônio, fazer sessões com ozônio, seria necessário, por exemplo, realizar uma microscopia para verificar a situação das hemácias do sangue, ou esse procedimento não é necessário? Não, no ponto de vista clínico, um médico com experiência, ele sabe distinguir se um paciente tem algum problema, pelo menos um problema mais grave, da crase sanguínea, da composição do sangue, dá para ver se ele tem anemia, se não tem, e pela história também, se tem tendência a ter pequenas hemorragias. Na clínica, a gente pode fazer a seleção. Mas, se quiser ser mais rigoroso, nada impede que peçam alguns exames para dar, vamos dizer assim, mais segurança. Não há nenhum inconveniente de se fazer os exames que podem dar ao profissional da saúde mais segurança. Perfeito, doutor. Bom, a pergunta da Fernanda respondida. Quem é o próximo a levantar a mão para fazer uma pergunta para o doutor Coimbra? Quem quer perguntar mais coisas, levantem a mão. Bom, doutor, enquanto as próximas pessoas levantam as mãos, eu queria que o senhor falasse também um pouco do seu número, né? Ou como que o senhor está candidato. O senhor trouxesse um pouco disso aqui para o pessoal ficar ciente também. Do seu número de candidatura. Eu sou candidato a deputado federal, né? Por vários motivos. Um deles é para cumprir o meu compromisso de trabalhar pela regulamentação da ozonoterapia. O meu número é 7046, né? É bom dizer a todos que, às vezes, não se lembram, que o primeiro voto, quando você vai ficar ao lado da urna, é para deputado federal. Na eleição, o primeiro voto é para deputado federal. Então, por favor, se lembre de que o 7046 é o voto que vai me ajudar na eleição a ter um lugar lá na Câmara dos Deputados, para continuar lutando pela saúde, para continuar lutando pela liberação da ozonoterapia, para continuar lutando pelo respeito aos colegas que trabalham com a cannabis medicinal e para os pacientes também, alguns deles que não têm outra alternativa. Eu quero dizer que não vou dizer que estou fazendo um sacrifício, mas eu quero dizer a todos os que não me conhecem que eu já tenho 92 anos. E há 20 e poucos anos eu não disputava a eleição assim para brigar por um lugar na Câmara. Mas fui motivado porque eu sou apaixonado pela medicina, pela saúde. Acho que não dá para entender, ou pelo menos eu não entendo, por que tanta dificuldade para reconhecer 2 medicamentos que estão comprovadamente com indicações claras e seguras em doenças, em patologias que não têm outro tratamento. Eu falo da cannabis e eu falo do ozônio. Então, gente, vamos formar aqui. E depois o seguinte, nós sabemos que todas as decisões importantes passam pela decisão política. E se houver, havendo alguém lá na Câmara capaz de ter conhecimento do assunto ozonioterapia, ter conhecimento da cannabis como medicamento, nós vamos ter uma facilidade muito maior de convencer os gestores da saúde de que nós não podemos ignorar o que o mundo todo já vem utilizando. E, por isso, aceitei, apesar da minha idade,
aceitei enfrentar uma eleição que não é fácil, todo mundo sabe que não é fácil, mas estou me saindo muito bem, não tenho nenhuma queixa, acho que os meus 92 anos bem vividos estão bem conservados, né? Eu, às vezes, até não tenho muita vontade de dizer que sou um idoso, eu prefiro dizer que eu tenho juventudes acumuladas, viu? Exatamente, e esbanjando juventude ainda, hein, doutor? Meus parabéns, o senhor está com uma vitalidade incrível. Eu acredito que não, de fato, esteja sendo muito fácil esse desafio para o senhor, né? Muito obrigado por trazer esse ponto também, doutor. E aí, todos agora que ouviram, viram aí a proposta deste candidato em específico, tá? Lembrando aí que nós estamos falando aqui da live dele, e este é o momento em que uma pessoa nos fala aqui de política com propostas, com apoio ao nosso trabalho, né? Através aí, inclusive, conversamos bastante com a Luciana, conversamos com o próprio doutor e com a sua assessoria, aonde ele tem interesse em continuar apoiando o nosso trabalho também, né? Então é por isso que ele vem aqui falar conosco, continuar a ajuda e apoiar-nos aí, porque estamos justamente aí na mesma luta, né? Lutamos pela mesma finalidade, temos os mesmos ideais. Bom, doutor. Eu gostaria também de passar aí para quem quiser saber um pouco mais da nossa atuação, né, o nosso site, que é www.drcoimbra.com.br, e também colocar à disposição meu WhatsApp, que é 12, o código de área 997188849, para alguém que esteja nos assistindo e que precise de algum esclarecimento. Eu estou inteiramente à disposição, porque o pior que existe quando a gente fala de assunto de saúde é a dúvida. Então, quanto menos dúvida ficar, melhor. Estou inteiramente à disposição. E, claro, quero fazer um apelo. Eu, como idoso, há muitos anos venho tentando mostrar que, embora a gente tenha uma legislação muito boa chamada Estatuto do Idoso, é uma lei que já tem quase 20 anos, no entanto, o Estatuto do Idoso no Brasil é uma letra morta. O governo não respeita o Estatuto do Idoso. E essa é uma outra frente de lutas que eu pretendo desenvolver, porque o mundo todo tem destinado recursos para assistência ao idoso, especialmente aquele idoso fragilizado que não tem uma família que possa cuidar dele, dar-lhe uma qualidade de vida, e nem o governo federal, nem o governo estadual, nem o governo municipal. Eu não estou falando deste governo, eu estou falando dos governos que já conviveram com o Estatuto do Idoso, que é de 2003. Nenhum deles levou em conta a lei que o idoso tem direito de ser assistido pelo médico especialista em idosos, que se chama geriatra. O Brasil não teve o cuidado de formar geriatras. Hoje, o número de médicos geriatras que existe no Brasil não é suficiente para atender nem 5% da população de idosos do nosso Brasil. É preciso se fazer um grande mutirão para formar geriatras, para que o Estatuto do Idoso possa ser respeitado. Então, gente, tem muita coisa que nós, às vezes, não nos organizamos. Daí a minha admiração pelo Padre Ticão, que teve uma visão de futuro, defendeu a ozonoterapia, defendeu a cannabis medicinal, só que, infelizmente, ele não está mais aqui, e os seus sucessores podem ter os herdeiros daquela sua vontade de acertar, podem ter a certeza de que eu quero estar do lado de vocês.
Com certeza, doutor. E pode ter certeza também que nós queremos estar ao seu lado aí nessa luta, sem nenhuma dúvida, tá? Bom, Obrigado, obrigado. doutor, vieram outras perguntas aqui agora. Eu vou trazer agora uma pergunta da Ilma Medeiros. Nós já tivemos uma aula, inclusive, sobre esse assunto, mas é bom ouvir do doutor. É recomendável a utilização da ozonoterapia em animais, doutor? Sem dúvida nenhuma. Os veterinários estão felicíssimos, estão usando o ozônio. Olha, doenças que eles não tinham como tratar, hoje estão conseguindo resolver com o ozônio. Os animais no Brasil estão mais felizes do que os brasileiros mais pobres que não podem usar ozônio, viu? E isso foi muito bom, porque os que combatiam o ozônio diziam que nada, que não era o efeito do ozônio, era um efeito placebo, era porque o paciente achava que aquele remédio ia ajudar e tal, isso chama efeito placebo. Só que o cavalo não acha nada, ele não tem efeito placebo no animal, é porque os veterinários brasileiros estão nadando de braçada, tá? Com a ozonoterapia. Felizmente para os animais, felizmente para os animais. Tá? Legal, doutor. Então, muito obrigado por essa pergunta. Ilma, se tiver mais alguma coisa, é só encaminhar ou levantar a mão para perguntar para ele. E agora eu vou passar também para uma pergunta, doutor, da Rita Assis. Ela questionou assim os benefícios estéticos do ozônio, doutor. Qual que é o efeito do ozônio para a beleza, para o cabelo e para a pele? Na Europa, há muitas clínicas, especialmente na Espanha e na França, muitas clínicas de estética estão utilizando, e existem muitos trabalhos, estão utilizando o ozônio, né? Água ozonizada, óleo ozonizado, o próprio ozônio, pequenas infiltrações. Eu não tenho experiência, porque como eu sou um só, eu nunca entrei na área de estética, porque eu queria me dedicar mais àqueles que tinham sofrimentos mais objetivos e mais reais, dores, etc., sofrimento. Então, eu não tenho pessoalmente nenhuma experiência com a estética, mas eu sei que alguns colegas que praticam a ozonoterapia estão tendo resultados muito bons. Perfeito, doutor. Então, já sabemos aí que para essa questão é importante também, né, saber que o ozônio é bom para a estética. Então, já temos vários benefícios. De fato, o ozônio é uma coisa incrível, né? Eu também tenho uma admiração muito grande. Uma outra questão aqui que surgiu: as contraindicações dos humanos são as mesmas para os animais? Se os animais tiver, por exemplo, problema de tireoide, ele também pode fazer ou não? O senhor... Isso eu não sei de responder, mas eu acredito que sim. Acredito que não há nenhuma diferença, porque são problemas similares, né? Sim. Mas eu não tenho experiência em relação às contraindicações para os animais. Perfeito. Só um momento, doutor, só estou verificar aqui. Eu queria muito aproveitar esse momento aí para agradecer a Luciana, que foi a pessoa que, com muita dedicação, fez essa ponte e hoje está permitindo que nós estejamos... Foi um pouco do trabalho dela, ou melhor, muito do trabalho dela, é que nós conseguimos estar nessa conversa, que eu espero que tenha alguma utilidade realmente. Então, obrigado aí para você, Luciana, que batalhou bastante para que nós hoje estivéssemos aqui tete a tete, conversando e tentando levar algumas informações para todos aqueles que se interessam pela ozonoterapia. Com certeza, e nós também dos centros de estudos e os alunos também agradecem a Luciana, que intermediou essa pauta de hoje, conversou conosco, né?
e viabilizou esse encontro de hoje. Então, temos a possibilidade de ter esse rico encontro aqui também através da Luciana. Mais uma vez, agradecemos também. Bom, a próxima pergunta que chegou aqui, que chegou para a gente aqui, foi da Ágata, que ela pediu para o senhor comentar um pouco sobre o ozônio e a vitamina D, doutor Coimbra. Assim, a relação do ozônio com a vitamina D, se colabora, se não ajuda, se é uma coisa boa para a outra. Enfim, o senhor fazer uma relação entre as duas, assim. As duas coisas se completam, porque a vitamina D, né, que hoje a gente sabe que não é bem uma vitamina, é mais um hormônio. A vitamina D, a gente pode dizer que é o maestro de uma orquestra que se chama sistema imunológico. O nosso sistema imunológico depende muito da dosagem de vitamina D que exista no nosso organismo. O ozônio também é um imunomodulador, ele completa aquele trabalho que a vitamina D faz. Então, são parceiros e é muito interessante você ter uma dosagem boa de vitamina D no seu corpo e fazer aplicações de ozônio que possam preventivamente evitarem determinadas patologias, ou também no início do aparecimento de algumas patologias, quando o nosso sistema imunológico não consegue impedir que a doença se instale no nosso organismo, o ozônio pode ajudar a evitar que essa doença cause maiores danos ao nosso organismo. Perfeito. Esse, então, foi mais uma questão importantíssima, a vitamina D, né? Que também é nos dada aí de maneira gratuita através do Amigo Sol. Bom. Exatamente, exatamente. O sol, eu costumo dizer que onde entra o sol, muitas doenças saem ou não chegam. Exatamente, né? Então, o sol é incrível, eu o chamo de amigo, assim como todos os elementos da natureza. E é bom ouvir o senhor falando sobre isso, né, doutor? Que é o que foi nos dado, é a criação, né? Eu queria até fazer um apelo às mães, né? Porque quando, na minha geração, e até uma ou duas gerações depois da minha, as crianças andavam muito à vontade, com calçãozinho por aí, tomando sol na rua, etc. Hoje a rua ficou muito perigosa e as crianças vivem mais dentro de casa. Mas o pior é que a criança hoje já sai da maternidade com uma camiseta, né, do Corinthians, do Palmeiras, do Neymar, de não sei o quê, e nunca mais tiram camiseta. Não tomam sol as crianças. Criança precisa tomar sol, sim. E sol que, naturalmente, durante um tempo menor do que um adulto. E o outro grande problema foi que inventaram, né, que o sol causa câncer de pele e é preciso a pessoa que vai à praia já sair do seu apartamento, da sua casa, lambuzada com os protetores solares. Isso é um absurdo. Você pode até colocar um protetor solar, mas primeiro vai para a praia, toma o seu sol de 20 ou 30 minutos. Depois, se você for ficar na praia o dia inteiro, aí você coloca o seu protetor solar. Mas não saiam de casa com protetor solar, gente. Você foi à praia, aproveita para tomar um sol. Sol é realmente extremamente importante para o nosso sistema imunológico. E o sistema imunológico é quem impede muitas doenças de fazerem barraca no nosso organismo. Alô? Acho que... Opa, estão me ouvindo agora? Agora sim. Não. Doutor, muito obrigado aí pela sua explicação. É muito importante aí essa parte do sol. Eu também gosto de tomar um solzinho de vez em quando. De vez em quando não, né? Pelo menos uma, duas vezes por semana eu tomo sol a pino também.
justamente para absorver esses benefícios, e é bom que o senhor traga essa questão do público infantil, porque eu vejo muita gente falando que não deixa o filho tomar sol porque o pediatra não deixou. Então é bom o senhor É, trazer isso aqui agora para quebrar esse mito também, né? nada, nada. É só lembrar do Casimiro de Abreu, daquela poesia lá dos meus 8 anos, né? Lembra dela? Sim, 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 sim. Que ele falava? Eu ia, né, bem satisfeito, de camisa aberta aos peitos, pés descalços, braços nus, correndo pelas campinas, à roda das cachoeiras, né, das borboletas azuis e tal e coisa. Por quê? Porque a criança tinha muito mais liberdade. Hoje a criança vive dentro de um quarto, dentro de uma sala, não toma sol, não vai para a rua. Tudo bem, a rua está perigosa, mas quando vai à praia, deixa a criança tomar sol, sim, tá? Exatamente. Gente, agora eu vou passar aqui para uma outra pergunta, que eu acho que foi a Patrícia Capiziano que fez, pelo que eu estou vendo aqui. Ela está perguntando, doutor, sobre a água ozonizada e se há possibilidade de fazer a água ozonizada em casa. Tem, se tiver um aparelho, então são aparelhos simples para ozonizar a água, é possível produzir a água ozonizada em casa. Mas você pode ozonizar a água para você lavar verduras, por exemplo, lavar vegetais, lavar esses produtos que às vezes já vem contaminado com agrotóxico, aquela coisa toda, é um cuidado, mas precisa ter boas informações, principalmente dos fabricantes desses aparelhos, que não são propriamente aparelhos medicinais, mas aparelhos que ajudam a você proteger a sua saúde, levando-se em conta que a casca das frutas, por exemplo, se você utilizar, se você lavar as frutas com água ozonizada, a vida útil delas vai aumentar. Olha, legal, uma informação aqui muito importante, aumentar a vida útil das frutas com água ozonizada. Bom, deixa eu verificar aqui a próxima pergunta que chegou também. Gente, ninguém quer levantar a mão e perguntar direto para o doutor, não? Pode levantar a mão, tá, gente? Levantem a mão, me chamem que eu libero o microfone para vocês perguntarem para o doutor. A Rosiane Lisboa, ela está perguntando se o senhor indica alguma marca de ozônio ou não, doutor. Alguma? Alguma marca do aparelho gerador de ozônio ou não? O senhor não indica. Não. Tem vários. O Brasil hoje já tem vários produtores, então tem propagandas, tem sites e tal, mas eu prefiro não indicar nenhuma marca, nenhuma marca. Ah, tá Mas ótimo. o Brasil já fabrica produtos nessa área domingo mesmo eu tive num congresso aí de medicina alternativa e nós verificamos que tinham várias empresas que estavam expondo lá nesse congresso, tinha muita gente mesmo, mas eu prefiro não falar nome de empresa, porque pode ter algum tipo de conotação. Perfeito, doutor. Opa, as Julianas estão com coragem hoje. A Juliana Lima agora levantou a mão para fazer uma pergunta. E eu vou passar direto para a pergunta dela agora. Ju, eu estou enviando um convite, você desmuta o seu microfone e faz a sua pergunta, por favor, tá? Boa noite a todos. Tá saindo som, Gui? Tá saindo, perfeito. Acho que o doutor também está ouvindo. Maravilha. Maravilha. A minha dúvida é, eu já fiz ozonioterapia, pequena e alta hemoterapia com ozônio e insuflação retal. A insuflação retal com ozônio pode ser feita quantas vezes ao ano, doutor? Porque assim, eu fiz uma terapia com 4 sessões o ano passado, esse ano ainda não fiz. Aí eu gostaria de saber, assim, qual que é a dosagem, assim, indicada, né? No caso, é para tratamento de neoplasia. Tratamento de? Neoplasia.
Aí você tem que ser avaliada pelo médico, normalmente o ozonoterapeuta em combinação com o oncologista vão fazer existe um protocolo e, como eu já disse a você, Juliana, cada caso é um caso, Sim. mas eu acho que 4 vezes ao ano é muito pouco. Eu Pouco, acho né? que Também achei. muito pouco. É Tá? porque eles intercalavam, eles faziam pequena hemoterapia, aí fazia insuflação, aí fazia grande hemoterapia e fazia hidrocolonterapia também, que era a lavagem do cólon, né? Certo, certo. É que foi umas sessões assim, mas eu fiz muito ozônio, mas a insuflação mesmo foram só 4. Exato, exato. Você, vamos dizer, utilizou praticamente todos os recursos, né? Você fez a autoemo menor, você fez a autoemo maior, você fez a Maior. insuflação retal e ainda fez a hidrocoloterapia, realmente. Então, é isso. Assim, à distância, eu não diria se você usou pouco a insuflação retal, mas eu sou muito favorável à insuflação retal e acho que deve ser, vamos dizer, o carro-chefe de um tratamento com ozônio, por não ser invasivo, é a insuflação retal. Tá? Obrigada, viu? Um abraço. Bom, eu vou aproveitar também aqui nesse momento. A Luciana tinha pedido para abrir o microfone dela. Lu, eu vou enviar o convite novamente para você. Se você quiser trazer alguma coisa para a gente agora, fique à vontade, tá? Guilherme, não, tá tudo bem. É que eu ouvi que se eu quisesse em algum momento falar, não ia conseguir abrir, tá bom? Mas tá ok. Depois eu vou me pronunciar, sim. Ah, certo, perfeito. Então, sem problemas, querida. Fica tranquila, tá? A princípio, deixa eu aproveitar então já. Quanto ao gerador de água doméstico, se alguém quiser pegar alguma informação, eu estou à disposição, tá bom? Depois pode entrar em contato. Eu acredito que você vai deixar em algum lugar o meu número, e aí eu posso ajudá-los, tá bom? Nessa questão. Perfeito, querida, sem problemas. Inclusive, no nosso grupo de interação desta live, nós encaminharemos aí os contatos de todos vocês, tá? Sem problemas. Tá ótimo. Bom, doutor, tem uma pergunta aqui agora. A Marisa, ela está perguntando como as pessoas podem ter acesso à terapia. E, geralmente, eu acredito que seja procurando um terapeuta, né? Mas eu acho que ela quis dizer assim, na questão de como ela busca alguém para conseguir a terapia, né? Não entendi bem qual é a dúvida, então fico com dificuldade. Ela não pode falar pessoalmente, porque a gente faz o diálogo e, quem sabe, chegamos a entender bem qual é o objetivo da pergunta. Sim, com certeza. Também estou pensando nessa questão. Eu vou encontrá-la aqui, depois eu encaminho um convite para ela. Se ela quiser falar, ela já pergunta direto para o senhor. Bom, alguém mais quer fazer alguma pergunta ao doutor? A Clarissa levantou a mão agora aqui. Clarissa, eu vou encaminhar para você um convite, e aí você desmuta o seu microfone e faz a sua pergunta, tá? Uma boa noite e bem-vinda. Muito obrigada. Boa noite. Doutor Coimbra, eu gostaria de saber se reações alérgicas à aplicação subcutânea de ozônio são frequentes, são comuns? Podem ser. Existem algumas doenças, né, que às vezes se chama de reação alérgica, mas tem, por exemplo, algumas dermatites, né, dermatite atópica, tal, que reagem razoavelmente bem a microinfiltrações com ozônio. A própria psoríase, às vezes, responde bem ao tratamento onde o ozonoterapeuta faz algumas infiltrações. Então, o ozônio ele pode ser infiltrado, algumas doenças localizadas podem ser tratadas com infiltração. Por exemplo, uma tendinite, um problema de joelho, de tornozelo, não há necessidade de fazer uma insuflação retal, o tratamento pode ser local, sim, através de infiltrações.
Certo. Doutor, minha dúvida é exatamente sobre essa aplicação subcutânea causar uma reação alérgica. No caso, eu aplico no meu joelho para tendinite, que é muito, curei minhas tendinites, mas cerca de 10 horas a 12 horas após a aplicação de uma concentração baixa, eu tenho uma reação de alta temperatura, coceira, em toda a região em que o ozônio se difundiu. E essa reação, ela é um pouco, assim, tem um inchaço, tem um edema. Eu queria saber se isso é uma reação preocupante ou faz parte do processo de tratamento. Não, preocupante não é, até porque, veja bem, dificilmente o ozônio pode causar alergia, porque o nosso organismo fabrica ozônio. O nosso organismo fabrica ozônio em pequeníssimas quantidades, mas fabrica. Então, se ele já convive com esse ozônio que ele mesmo fabrica, ele não deve provocar nenhuma reação alérgica. Agora, uma reação local, um edema, uma coisa dessa, um pequeno prurido, é possível que possa acontecer, sim. Tá bem, doutor, obrigada. Nada. Clarissa, muito obrigado aí pela sua pergunta. Agora eu vou passar a palavra para o nosso amigo Geovair Tomás, que também levantou a mão. Aí ele já vai aproveitar e perguntar direto para o doutor as dúvidas que ele tem. Ele encaminhou no chat, mas como ele levantou a mão, vou encaminhar um convite, aí você desmuta o microfone e pergunta, tá, amigo? Uma boa noite e bem-vindo. Boa noite, meus amigos. Boa noite, doutor Coimbra. Tá me ouvindo Boa bem? noite. Tudo bem. Eu só consegui chegar agora, eu estava dando aula agora e entrei aqui correndo. Minha pergunta é com relação ao nível de toxicidade do 25-hidroxido no sangue, né? É um tanto contraditório os valores, né? Eu gosto de trabalhar de mim, na minha família, próximo ali de 100, né? E tem alguns estudos que acima de 100 é tóxico. Já ouvi falar também dos grupos que participo, de que é acima de 250 mil, e aí de 250, aí fiquei na dúvida com relação aos níveis de toxicidade da vitamina D no sangue. Você poderia esclarecer, por gentileza? Olha, é quase unanimidade hoje que na faixa de 30 nanogramas até 100 nanogramas é o que é considerado normal. De 30 nanogramas até 100 nanogramas é considerado normal. Agora, mais dificilmente a vitamina D absorvida pelo sol ultrapassa esse nível. A vitamina D manipulada, a vitamina D industrial, a vitamina D química, ela pode ultrapassar essa marca de 100, mas é extremamente difícil. Mas deve-se tomar algum cuidado para evitar qualquer dificuldade. Mas, para dar prejuízos à saúde, é preciso ultrapassar muito 100 nanogramas. Ah, tá. Porque eu encontrei já vários interagentes meus acima de 100. E aí eu pergunto, tá, e tem sentido alguma reação? Porque a minha já subiu acima de 100, também não senti nenhuma reação, muito pelo contrário. Dificilmente, não me lembro de uma vez que fiquei doente, gripado, nem nada dessas coisas, porque está sempre ali próximo de 100, né? Mas também me preocupou, porque eu estava agora falando com uma interagente agora há pouco, e ela perguntando com relação à quantidade que ela estava tomando, de 50 mil por mês, né? Eu falei, mas 50 mil por mês? É, só uma cápsula de 50 mil, né? Eu achei baixo, né, para poder chegar aos níveis ideais. Mas minha preocupação era com relação a estar muito acima de 100, se seria muito prejudicial para o organismo, né? Não, muito prejudicial não é, mas não se deve ultrapassar os limites, né, de nada. Então, o que a gente aconselha é que faça um controle, uma medida periódica para buscar esse equilíbrio entre 30 e 100. E quando a faixa de normalidade é muito grande, tem uma continha que a gente faz. Você diminui de 100, 30 e vai Deixa dar... no quarto quartil?
Como? Deixa no quarto quartil? Exato. Você diminui de 130, vai dar 70. Então, se você puder manter a sua taxa de vitamina D em torno de 70, você está prestando um bom serviço ao seu organismo. Perfeito. Só mais uma. Para doenças autoimunes, é o mesmo nível? Sim, é o mesmo nível. Não precisa de maior número, porque o mais aí não é melhor. Tá? Tá ótimo, obrigado. Perfeito, amigos. Jovar, muito obrigado aí mais uma vez. Pronto, gente, alguém mais quer fazer alguma pergunta para o Dr. Coimbra? Alguém quer falar mais alguma coisa com ele? Aproveitem agora esse momento. Até o momento agora eu não estou vendo mais nenhuma... eu vi que a Patrícia também questionou se ela está na região de Ilhabela. O senhor é de São José dos Campos, é isso, Dr. Coimbra? Exatamente, São José dos Campos. O Dr. Coimbra está em São José dos Campos. É na região, mas acho que é um pouco longe de Ilhabela, né? Não, mas o litoral, ali é o litoral norte, ele tem muita ligação com São José dos Campos, né? Sim. É uma das cidades muito lindas do Brasil, né? E de vez em quando a gente dá uma chegada lá, assim. É um passeio muito bom, recomendável. Ah, exatamente. De fato, é um local muito bonito, né? E é recomendável mesmo, também gosto bastante. Chegou uma pergunta do Marcílio aqui, doutor. Ele está perguntando quais que são as possibilidades reais da Anvisa regulamentar o ozônio e implantar a rede de ozônio no SUS. Aí que é o problema, né? É por isso que eu acho que o senhor está tentando ser deputado, né? Para tentar ajudar com isso. Mas veja bem, eu mesmo não sendo deputado, eu já tive a oportunidade de ter uma conversa lá com a Anvisa de corpo presente e posso adiantar a vocês que quando eu fui até a Anvisa, tem aí uns 15 ou 20 dias, eu fui muito bem recebido. Aliás, eu sou ex-parlamentar, fui presidente da Comissão de Saúde quando deputado e convidei o presidente da Associação Brasileira de Ozonoterapia. E eu devo dizer até que o Brasil hoje tem uma posição muito boa no mundo, porque o nosso presidente da Associação Brasileira de Ozonoterapia é também presidente da Federação Mundial de Ozonoterapia. E quando eu consegui essa ida lá à Anvisa, eu o convidei, ele me acompanhou. Nós tivemos uma reunião de mais ou menos umas 3 horas, onde quase todas as dúvidas foram esclarecidas e sentimos uma boa vontade muito grande do departamento técnico que estará reavaliando a posição da Anvisa, segundo palavras deles mesmos, para flexibilizar e encontrar uma solução, porque além do prejuízo no tratamento de inúmeras doenças, o problema econômico também é muito importante. O tratamento com ozônio para fazer em grande massa é um tratamento muito barato, se nós considerarmos os resultados que são obtidos, por exemplo, num tratamento de uma retinopatia diabética, onde o paciente quase não enxerga mais, num tratamento de um paciente diabético que tenha uma insuficiência da circulação arterial nas pernas, que podem levar e levam com muita frequência a amputações de dedos, de pé ou até de pernas. Então, tudo isso, nós levamos material suficiente para provar que na hora que o ozônio estiver sendo utilizado rotineiramente e em todos os que precisam, as amputações nos diabéticos vai diminuir pelo menos pela metade.
Perfeito, então já ficou muito respondido aí, né? Já é uma questão de luta e proposta, né, doutor? É uma coisa aí que é a sua bandeira, o senhor já traz sempre isso. E Eu não tenho dúvida de que nós conseguiremos um acordo que vai beneficiar muito a medicina brasileira e beneficiar muito aquele paciente que não tem condições econômicas para fazer um tratamento numa clínica particular. sem dúvidas, com certeza. Que esse, inclusive, também é o nosso foco, né? É justamente pessoas que não tenham condição financeira de ter acesso aos tratamentos e queiram aí justamente melhorar a saúde de maneira natural, como essa é a proposta. Exatamente. Gente, mais alguém com alguma pergunta? Mais alguém quer falar alguma coisa? São os últimos momentos aqui, porque o doutor também tem outros compromissos, né? Então, agora o que acontece, doutor? Todos agora estão com o microfone fechado, porém eu estou autorizando para que na hora certa cada um abra o seu próprio microfone para falar daqui para frente, tá? Vou pedir para o doutor Coimbra fazer uma consideração final para a gente, aí quem quiser abrir também para falar um tchau para ele, alguma coisa, poderá abrir. Mas, doutor Coimbra, a palavra é sua agora. Então, eu quero agradecer essa oportunidade, não só de transmitir algumas informações que eu sei que existem dúvidas, etc., mas eu quero focar também um pouco, já que você me permitiu, na necessidade de nós termos lá no Congresso Nacional um representante da saúde. Eu tenho certeza, não vou me estender, algumas vitórias que eu tive quando de mandatos anteriores, lá no século passado, mas não tão longe assim. O meu primeiro mandato de deputado federal foi em 1980. O meu segundo mandato de deputado federal foi em 1994 a 99, e eu consegui coisas que pareciam até impossíveis. Vejo com muito otimismo mesmo, o entendimento com a Anvisa para que o ozônio possa ser regulamentado aqui no Brasil. E, para isso, eu preciso de um mandato. Então, eu queria fazer um apelo a todos aqueles que não têm um compromisso ainda com candidatos para deputado federal, e lembro essa pesquisa que está sendo feita aí nas televisões, 74% ou 84% dos eleitores não se lembram em que deputado federal votou na última eleição. Eu tenho certeza que aqueles que votarem no Coimbra vão se lembrar sempre, viu? Porque nós vamos conseguir regulamentar a ozonoterapia. Com certeza, doutor Coimbra. Isso aí é uma coisa muito legal, né? E agora os microfones também estão abertos, gente. Alguém quer liberar o microfone para fazer alguma consideração, falar alguma coisa? Guilherme, eu quero me pronunciar aqui agradecendo a todos os coordenadores do curso, porque vocês acolheram a minha proposta. Eu tenho uma admiração muito grande por vocês todos, coordenadores, por terem dado continuidade ao trabalho, mesmo depois do golpe forte da perda do nosso Padre Ticão. No meu modo de ver, vocês ficaram órfãos, e eu sou uma aluna também, e eu fiquei muito feliz que vocês acolheram a minha proposta para a gente não substituir, mas que tivéssemos aí o Dr. Coimbra para apoiar esse grupo tão resistente, que traz tantos benefícios de informação. Muito obrigada mesmo. Eu estou muito feliz de ter podido ser a ponte entre o Dr. Coimbra e vocês. Nós que agradecemos, Lu. Nós que agradecemos aí todo o carinho, a consideração para com todos nós aqui, tá? E continuamos aí caminhando, apesar de todas as dificuldades, não queremos perder a mão disso, muito pelo contrário, temos a intenção de aumentar o trabalho e torná-lo cada vez mais acessível do que ele já é, né?
a todos que irão continuar acompanhando ele. É isso que acreditamos como importante, né? Isso que nos move, e vocês também nos ajudam a caminhar nessa longa jornada. Vocês tinham o Padre Ticão como um homem de palavra e nós temos aqui do nosso lado o Dr. Coimbra também. Então eu sabia que eu podia assumir o compromisso com vocês e que ele ia também assinar embaixo, como ele está fazendo aí em público. Com certeza, né? Assinando e assinando com força conosco aí, isso que agradecemos também. Dr. Coimbra, mais uma vez, muito obrigado, viu? Não Quem mais esqueça quer? o número Eu agradeço. 7046. Ah, sim. Obrigado, Luciana, obrigado, Guilherme, obrigado a todos aqueles que formularam perguntas. Espero que as respostas possam ter sido assim importantes, porque a gente carregar dúvida é muito ruim. Mas olha, gente, eu quero fazer parte desse grupo, quero fazer parte desse trabalho, porque tudo aquilo que eu havia combinado com o Padre Ticão, eu estou disposto a continuar fazendo esse trabalho como médico, eleito como parlamentar, porque não me conformo que a cannabis e que o ozônio não façam parte da rotina dos tratamentos, especialmente nas unidades governamentais, nas UBS, nas UPAs, enfim, nas unidades de especialidades do SUS. Obrigado pelo convite, um grande abraço a todos vocês, obrigado, Luciana. Você, sem dúvida, que já tem um contato de bastante tempo com a ozonoterapia, deve estar muito feliz, porque viu o interesse que tem pelas perguntas que foram formuladas. Muita gente tem muito interesse. Infelizmente, há alguma dificuldade ainda de localizar uma clínica de ozonoterapia, e as que existem são apenas as clínicas particulares, o que é uma injustiça para aqueles que não têm os recursos necessários para bancarem um tratamento particular. Exatamente, doutor. Muito obrigado também por esses dizeres. Mais alguém quer trazer alguma coisa? Quer falar algo? Ninguém vai falar nada? A Maria hoje ficou tímida, a Edilúcia ficou tímida, a Marisa, a Lúcia, a Gildete, a Onete, não vi ninguém falando. Cadê a Denise, que é tão comunicativa? Estou sentindo falta da Denise aí. A Denise, ela tá na pouquinho. sala, só que ela tá fazendo uma avaliação lá com a Fernanda. Eu acho que ela não pôde falar por causa disso. Vê se alguém fala aí, 7046. Ah, sim, já vou. Inclusive, já vai ficar lançado aqui. Vou deixar aí, né, para quem achar que porventura deva seguir, né? Aí é a opção de cada um, com certeza. Mas aí o doutor já está deixando falado aqui, 7046 é o número dele. Agradecer ao Dr. Coimbra e a toda a equipe, aos organizadores, a maravilhosa live, vem contribuindo aí para nossos estudos, né? Nós enquanto estudantes e pessoas, e estamos juntos aí na luta, né? A gente fica muito contente de poder ver aí o trabalho do Padre Ticão dando a continuidade, e de saber que a gente pode ter seu apoio, a gente fica bem contente, e juntos a gente vai vencendo aí os obstáculos que vêm. Muito obrigada, doutor, e a todos. Boa noite. Um abraço. Juntos seremos mais fortes. E acessem certeza. as redes sociais do Dr. Coimbra para saberem das ações que ele já realizou, que a sociedade tem feito uso e que não tem conhecimento, que partiram dele, que são ações muito relevantes. Acessem as redes sociais do doutor. Obrigada. Eu também agradeço, viu, a participação dele. Eu aprendi muito aqui, prestei atenção demais, porque eu estou com um parente com um problema no pé, diabetes, então me interessou muito o tratamento de ozônio para ele. Não deixe de fazer tratamento com ozônio. Não tem outro tratamento
para evitar gangrenas, para evitar necessidade de amputação. Não deixe passar da hora, não deixe passar da hora. Gratidão. Gente, antes de encerrarmos a live, vamos liberar as nossas câmeras aí, todos, para eu fazer um print aqui da tela bem bonito, para ser a nossa foto de capa no YouTube? Que o Igor mandou aqui para mim pedir isso, e aí eu vou deixar aqui para a gente deixar tudo certinho. Olha, quanta gente aparecendo, tava todo mundo aí, só ouvindo, né? A Lloyd só ouvindo, a Jane, a Onete, bem-vindas, a Denise, Zélia, bem-vinda, chegou atrasadinha, né, Zélia? Mas veio. O Marcílio, a Ilma, a Lúcia, bem-vindos todos. Alguém mais quer liberar a câmera para fazer o print? Ah, minha mãe liberou também, Gildete, bem-vinda. Ah, que legal. Agora, então vamos fazer um sorriso. Eu vou contar em 3, 2, 1, contagem regressiva e vou fazer o print aqui, tá? 3, 2, 1 e X! Fiz 2. Deixa eu ver se ficou bom, se todo mundo saiu sorrindo. Deixa eu conferir aqui. Que eu vou abrir no tamanho grande já para ver. Ah, saiu todo mundo sorrindo, ficou bom sim. Todo mundo saiu bem, vou até mandar aqui, vamos ver se chega aqui no Zoom. Vou mandar depois no WhatsApp lá no grupo, tá? Faz e é isso, mais amigos. uma, o Guilherme, faz mais uma que o Alan está aparecendo ali, doutor, olha. É verdade, cadê o Alan? Alan, agora sim. Vou contar até 3 de novo. 3, 2, 1 e X! Pronto. Agora, aí daqui a pouco eu envio no grupo para vocês. Envio no particular da Lu e do Alan também, tá? Ótimo. Gente, então, muito obrigado por esse momento especial. Agradecemos a todos mais uma vez. Gratidão por isso daqui. Até a próxima. E eu vou disponibilizar essa live no YouTube. Quem não conseguiu assistir, por favor, assista, pegue os detalhes, envia para os amigos, familiares, para saber que o Dr. Coimbra está de volta. Isso é muito bom. E até a próxima, viu? Um grande abraço a todos e um tchauzinho aí. Um bom frio, tomem uma sopa. Vocês vão nos ver muito. Gratidão, foi maravilhoso. Gratidão, foi excelente. Mais uma live maravilhosa. Obrigada mesmo. Nada, Maria. Estamos juntos para isso. Nós juntos deixamos maravilhoso. Doutor Coimbra, pode falar de novo. Desculpa, interrompi. Não, eu estou só agradecendo a presença dessa... Eu só notei que os homens fizeram muito poucas perguntas, hein? É, exatamente. Ficou todo mundo mais acanhado, né? Além de ter pouco homem, ainda fez pouca pergunta. Só eu fiz. Giovanni também fez. Mas é isso, gente. Um abraço, viu? Fiquem com Deus todos. Boa noite. Obrigada, Guilherme. Boa noite. Gratidão. Obrigada a todos. Gratidão. Boa noite. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Amém.